Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio. Esse é o 7º episódio da gravação Eu, Deus e o Empreendedorismo. O nosso podcast, ele é muito abençoado porque nós temos apoiadores e patrocinadores. Eu gostaria de destacar já de início porque eles estão acreditando no nosso projeto, que é a GR Cell, um casal de amigos meus amados que começaram a empresa ano passado e essa empresa já tá assim, ó, já dobrou de tamanho, já alugaram outro espaço, graças a Deus, para honra e glória de Deus. A Mica Pet Center, que é a gerente, é minha amigona, se batizou agora há pouco tempo, a Thaísda, graças a Deus também está apoiando o nosso projeto através da empresa que ela gerencia, que é a Mica Pet Center. Também a Biguini, que é a estética, que me produz, vocês sabem, são minhas amigas, empreendedoras, estão agora no ramo da estética ali, empreendendo com uma estética própria. São manicures, depiladoras há anos, mas agora elas são empreendedoras. Estão sempre aí me produzindo. Hoje, em especial, como eu estou em Florianópolis, é uma gravação especial. Quem fez a maquiagem hoje foi a Stephanie, aqui de Florianópolis. Então, também quero deixar esse apoio, esse agradecimento para ela. Aqui embaixo vai aparecer a rede social dela, para vocês seguirem, irem lá conhecerem o trabalho dela. A Carmen Balinhas, que também está sempre aí me vestiu no meu lançamento. Quem me acompanha nas redes sociais consegue aí ver os looks maravilhosos que ela me veste. E não poderia ser diferente hoje também, estou aqui com o look da Carmen Balinhas. Também quero agradecer as Tortas de Marta, empresa da minha mãe de tortas, tudo da cidade de Pelotas, gente. É uma empresa que a minha mãe recebeu de Deus também. Ela tem um dom aí, foi abençoada, agraciada com o dom de Deus de fazer tortas. Então, sigam aí os meus apoiadores, os meus patrocinadores, porque eles acreditam nesse projeto e graças a Deus, né, e o apoio deles, eu consigo desenvolver. E hoje eu também, em especial, como eu estou em Florianópolis, eu estou com o apoio da minha fotógrafa aqui. Depois vocês vão poder ver o trabalho que ela está realizando, que é a Carla CGA Fotografias. Então, ela está aqui fazendo uma edição muito especial. Normalmente eu não tenho esse acompanhamento, mas hoje, por estar aqui, né, ela está me abençoando também com esse super apoio. Muito obrigada a todos os patrocinadores. E hoje eu estou com um convidado muito especial. Primeiramente, eu quero agradecer a ele por estar, né, por ter aceito esse pedido, esse convite. E é a primeira vez que eu gravo com alguém que eu não conhecia pessoalmente. Então, estou um pouquinho nervosa para quem está assistindo aí no YouTube, para quem está escutando no Spotify. Já deu para perceber. Normalmente eu convido pessoalmente, Deus coloca no meu coração os convidados, mas dessa vez o convidado foi colocado no coração de uma pessoa muito querida. Também quero agradecer a ele, que é o Natanael Ribeiro. Ele fez essa conexão, tenho certeza que Deus colocou no coração dele. E através dessa gravação, Deus vai alcançar muitas vidas, muitos corações, através desse homem abençoado que eu tenho o prazer de estar recebendo aqui nesse episódio. E eu quero mostrar para vocês, André Matei, seja bem-vindo. Muito, muito, muito obrigada, muitíssimo obrigada mesmo. Eu sei que não é para mim, eu sei que é para Deus. Então, honro a tua vida por isso. Gostaria que tu te apresentasse para quem não te conhece, né, e falasse um pouquinho sobre ti. Muito bom, Ariadne. É um prazer meu estar aqui com vocês Amém. no seu podcast, né? Foi ao convite do Nata, que caminha conosco ali numa live Floripa. Estou muito feliz também. Agradeço a você, toda a sua equipe. E eu tenho certeza que vai ser uma grande bênção esse momento. Amém. Vamos passar juntos, compartilhando um pouquinho daquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. E eu tenho certeza que vai ser bênção na vida de muitas pessoas Amém. também. Né? Quem não me conhece, algumas pessoas às vezes conhecem o áudio, a voz, e outros conhecem a gente pessoalmente. Eu sou pastor, empreendedor também, e empregador da palavra de Deus, acima de tudo, filho de Deus, pregador da palavra, casado com a pastora Lia, minha esposa, maravilhosa, pai do Pietro, de 13 anos, na adolescência, né? O Pietro, figuraça, e feliz demais por ser filho de Deus, por estar cumprindo o meu propósito, por estar vivendo aquilo que Deus me chamou para fazer, né? A gente sabe que viver o chamado de Deus é uma vida de renúncias diárias. E esses somos nós, né? Eu acho que nós somos uma pluralidade de coisas que envolve pessoas, envolve equipe, envolve amigos, envolve líderes, caminhada, pessoas que caminham com você, né? Ninguém é eu sozinho, né?
Primeiro que nós somos, porque nós temos o Espírito Santo, então sem ele não somos nada. Verdade. Então somos nós, aqueles que foram alcançados pela misericórdia de Deus e hoje estão vivendo seus propósitos. Amém. Me diz uma coisa. Me conta um pouquinho da tua história. Como é que foi o teu encontro com Deus? Porque Deus, ele é o centro desse podcast, né? A gente fala sobre empreendedorismo. Os convidados sempre são empreendedores, ou do reino, né? Ou por empresas mesmo. Mas eu gosto de saber, assim, primeiramente, o Deus, né? Como que foi esse teu encontro com Deus? Como ele te alcançou? Como é que foi o teu despertar para esse chamado? Então, eu nasci em berço cristão, né? Fui desde criança apresentado na igreja quando bebê, criado em lar evangélico. Com meus 12 para 13 anos de idade, eu me afastei na minha adolescência, me afastei dos caminhos de Deus pelo fato de não ter sido criado pelo meu pai e pela minha mãe presentes, né? Eu vim de uma família um pouco desestruturada em alguns aspectos. E isso fez com que eu me afastasse, buscasse tantas outras coisas como um subterfúgio para procurar completar uma falta de paternidade que veio da minha formação. E sem saber quem eu era, sem saber a minha identidade, caminhei em muitos lugares, né? Experimentei já algumas coisas, drogas e bebidas e festas. Graças a Deus nunca me viciei, né, em nenhuma delas. Mas com meus 18 anos de idade, após uma cirurgia de apêndice, em que eu fiquei um pouco indisposto e o médico falou que talvez teria que fazer outra cirurgia, eu não estava bem. Naquele dia eu fiz uma oração. Eu lembro que eu estava 5 dias internado no hospital, doente ali. Hoje eu estava até refletindo sobre isso. Eu estou com um amigo internado neste momento, né? Ele é um amigo de quase 20 anos atrás. Ele foi levado a pastor junto comigo e há 15 dias atrás ele descobriu um câncer maligno no cérebro. Ontem eu soube a notícia que ele está na UTI em estado grave, gravíssimo, lutando pela vida. E hoje eu estava refletindo sobre isso, né? Quantas pessoas têm saúde e outras estão no hospital lutando pela sua saúde, né? Eu lembro que eu fiquei uma semana internado no hospital e quem já ficou internado, trancado por aquele soro e num quarto de hospital, sabe quão valorosa é a nossa saúde, a nossa vida, né? Verdade. E eu refletindo sobre esse meu amigo, fazendo uma analogia do que eu passei, do que ele está passando, o Espírito Santo falou comigo assim, sabe, André, as pessoas que têm saúde física, mas não têm saúde emocional para dar valor à vida que tem, não têm saúde. Verdade. Porque nós somos seres triunos, formados de corpo, alma e espírito. Então a saúde, você precisa ter saúde física, saúde emocional e saúde espiritual. Não adianta você cuidar do seu corpo, ter uma saúde perfeita, se alimentar bem, e a sua sanidade, a sua saúde emocional é terrível, sabe? Você é uma pessoa frágil emocionalmente, cheio de problemas, de complexos. E também não adianta você buscar em muitas coisas e não ter, acima de tudo, uma saúde espiritual, né? Uma vida com Deus. E eu não tinha, assim, sabe? Eu era meio que longe de Deus. Eu fiquei 7 dias internado e no último dia eu fiz uma oração e falei assim, Deus, se o Senhor tem um propósito mesmo para minha vida, se o Senhor existe, então me cura. Porque eu fiz essa cirurgia, estou há 7 dias internado, o médico falou que ia fazer outra cirurgia em mim, era um apêndice infeccionada, porque estava infeccionado e... A minha tia sempre falou que o Senhor tinha um propósito para minha vida. E eu até hoje não sei qual é esse propósito. Eu ia na igreja uma vez por ano, assim, quando eu precisava. Então me cura, Senhor. Eu lembro que eram umas 10 horas da noite, eu dormi, no outro dia eu acordei, não tinha mais nada, estava curado. Nem lembrei que eu tinha orado. Eu só me levantei da cama e fiquei feliz da vida, né? Tô bem, vou voltar para casa. E aí é como se Deus me lembrasse. Lembra da oração de ontem? Então, você fez um propósito comigo. E eu sou fiel. Cumpre. E aí eu lembrei assim, é verdade, foi Deus. Não tem outra explicação. E aí quando eu voltei pra casa, fiquei uns 10, 15 dias internado no hospital. Quando eu fui na igreja novamente, assim, agora eu vou na igreja. Na realidade é como se eu nunca tivesse entrado ali. Eu vi além daquilo que estava acontecendo. Eu senti a presença de Deus, eu me entreguei para Jesus. Eu tinha 18 anos. E aí começou a minha caminhada com Deus, né? Hoje eu tenho 40, fazem 22 anos essa história. E sabe Ariadne, como é que Adi? Dini. Dini. Ariadne, eu amo meu nome, mas desde todo mundo criança, chama de Dini. Dini ficou... Tá bom. Então você ama Ariadne, então vou falar Ariadne. Eu acho que é interessante porque eu tô há 22 anos com Jesus. E quando eu me entreguei, assim, vou te falar, minha vida foi intensamente, foi um mergulho.
Eu me entreguei na minha vida com Deus, num relacionamento com Deus, e dali pra frente foi cada vez mais profundo, cada vez mais uma vida intensa de relacionamento, de intimidade, de entrega. Deus foi transformando a minha vida em todas as áreas, em todos os aspectos. E, cara, assim, o que eu vou falar, hoje, se não fosse Deus na minha vida, não seria nada. Tudo que eu tenho hoje, tudo que eu faço hoje é por causa dele, por eu ter um Amém. encontro com ele, né, verdadeiro. E é isso, assim, um pouquinho da minha conversão, né, um pouquinho da minha história. Tem muita coisa, porque eu ter sido criado num lar desestruturado é interessante porque você sempre pensa muita coisa, né? Do tipo assim, nós estamos no nossos cultos lá, numa live, numa série chamada Paternidade. E a paternidade é uma das maiores... enfim, a construção da nossa identidade, ela vem pela nossa paternidade. Todo ser humano precisa da presença de um pai na vida dele. De um pai e de uma mãe. A maternidade, ela prepara, ela recebe, né? Ela alimenta, mas ela prepara para que a paternidade venha e ajude a construir a identidade. Então isso é uma realidade, ela consolida. E todo mundo precisa da presença de um pai. Se você for num centro de reabilitação para menores infratores, por exemplo, uma FEBEM ou outras coisas da vida que tinham, 95% das visitas nos dias de domingo são mulheres, são mães. E quando vão pastores, vão líderes, vão outras pessoas lá visitarem, aqueles meninos eles abraçam, com a necessidade de ter o abraço de um pai, a presença da figura do homem na vida deles. Como isso é importante. E quando a gente é criado um pouco sem isso, a nossa formação de identidade ela fica deficiente. Ela fica deficiente. Eu lembro que com 12 anos eu teve um evento de Dia dos Pais, se não estou enganado, um familiar falou para mim assim, André, você sabe que você não foi planejado, você é um acidente. E é interessante que o diabo sempre usa a boca de uns parentes, né? Parente é uma benção. Quer ver festa de domingo, churrasco com um parente. Ele toma 3, 4 birita, né? Tá aqui meus amigos, o Vitor e o Matheus. Caminham comigo lá na live. Os caras já... E aí falaram isso pra mim. Pra uma adolescente isso é muito ruim. Sim. Porque você... Marca, né? Você marca muito, você já é complexado. Pensando, cadê meu pai, cadê minha mãe? Aí você pensa, se é um acidente, seu pai não te quis. Uhum. E aí eu comecei a conhecer colegas no colégio que começaram a me oferecer, vamos pra uma festa, vamos fazer isso, um amigo meu tá fumando um negócio diferente e tal. E eu comecei a querer aquilo porque nesse momento você quer ser rebelde. Se eu não tenho um propósito, não vou viver de qualquer jeito. Eu comecei a andar com essas pessoas. E eu lembro que eu estava algum tempo andando com eles e tal, e eles já estavam começando a se aprofundar mais no mundo das drogas, no mundo do crime, e eu ficava com receio. Eu era skatista também, comecei a andar de skate, então o skate, de certa forma, eu andava de skate e caminhava com eles. E um dia eles falaram assim pra mim, André, chegou uma droga um pouco mais forte pra nós, e é cocaína. 14, 15 anos de idade. E a gente cheira, injeta. Meu primo trouxe de Santos, São Paulo. Vamos com a gente. Eu falei, vamos então. E nós, em 5 adolescentes, fomos para uma construção. Construção assim, abandonada. E eu lembro até hoje que eles levaram um prato, aquele Duralex que tem na casa da vovó, sabe? Aquele redondo. Quando cai no chão faz uou, 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 uou. Não quebra. E não quebra nunca. Esse aí. E com um canudinho de uma nota de R$10. Tá muito gravado na minha memória. Eles fizeram 5 carreiras de cocaína. Nós estávamos em 5. E um por um começou a cheirar aquela droga. Quando chegou na minha vez, ele me entregou, eu cheguei a colocar no nariz. E eu senti Deus falando comigo. Não como uma voz audível que nós estamos aqui nos ouvindo. Não, mas foi no meu espírito. André, não usa. Você não é um acidente. Eu tenho um propósito para a tua vida. Na hora eu larguei, me deu um temor, um medo muito grande. E eu falei, não quero. E eles começaram a rir da minha cara. Aí um deles falava assim, poxa, tá com medo? Usa aí, mano. Usa aí. Eu falei, não quero. E eu fui embora. Eu lembro que no meio do caminho eu não entendi, porque eu não quis e tal. E eu parei de andar com aquelas pessoas, com aquelas companhias. Eu praticava mais o skate como esporte e tal, então parei de andar com eles. Com 18 anos de idade, eu tive essa história que eu te falei, que eu passei por uma enfermidade, entreguei minha vida para Jesus, e lá eu comecei a viver intensamente a vida com Deus. Com 23 anos de idade, eu fiz teologia. E fui no fórum pegar uma ficha de antecedentes criminais para futuramente ser levado a pastor, obreiro, coisa do tipo. Quando eu cheguei no fórum, peguei minha ficha limpa, nunca havia sido preso. Eu pensei, só Deus na minha vida, né?
Mas o que mais me marcou foi quando eu estava no segundo piso, quando eu estava descendo a escadaria, eu encontrei um jovem, mais ou menos da minha idade, ele estava com aquele macacão laranja de presidiário, 2 policiais com armas às costas dele, então ele estava subindo ao mesmo tempo que eu estava descendo. Na hora eu fiquei com um pouco de medo, pensei assim, deve ser um fugitivo lá do Comando Vermelho, coisa do tipo. Mas quando nós nos cruzamos, era aquele meu amigo, estava 10 anos atrás, na construção, pedindo para eu usar. Então, quando eu vi ele, é como se eu visse o meu rosto no rosto dele, entendesse de onde Deus havia me tirado e o propósito que ele tinha para minha vida. Então, essa história se passou mais 10 anos. Com 33 anos eu fui ordenado pastor e eu fazia um projeto em colégios, em escolas, sobre propósito, né, falando sobre o meu testemunho de vida, enfim. Caminhei, a gente viajou em muitos colégios. E aí eu sempre contava testemunho, assim, vou tentar descobrir o que aconteceu com aqueles adolescentes, né? E aí eu acabei descobrindo que aqueles 5 que estavam lá, um morreu por overdose de drogas, o outro teve AIDS por complicações de uso de seringas e por complicações da AIDS, decorrência de uma gripe, faleceu. 2 estavam presos em penitenciária e eu era o único que estava vivendo o meu propósito, caminhando com Deus por causa das minhas escolhas. Então, assim, Ari, esse é o meu testemunho brevemente, né? Eu já falei demais, você fez uma pergunta, eu tô meia hora Não, falando. mas eu gosto de ouvir histórias. Então, assim, ó, só brevemente falando do testemunho e a história de vida, eu acho que você faz as suas escolhas e as suas escolhas fazem você. Então, as escolhas hoje, a gente não entende algumas coisas que a gente tem que fazer, alguns plantios que nós temos que semear, que nós não vemos nada, a gente pensa que está fazendo pro nada. Eu estou construindo algo, ninguém está vendo, ninguém está me ajudando, mas você não deve desistir do seu propósito, porque uma hora a colheita vai vir. Às vezes as pessoas pensam assim, isso é consequência, Não, existe plantio e colheita. Todo mundo colhe. O plantio é livre, nem todos plantam, mas a colheita ela vem para todos. Obrigatória. Ela é obrigatória. Então, o que você vai colher depende do seu plantio. O que você plantou? Você não plantou nada? Não colhe nada. Agora você plantou, você semeou, acreditou, você vai colher. Então, o resultado da nossa vida hoje é o plantio que nós fizemos ontem. Eu falo muito sobre isso, assim, até nos outros episódios. Eu gosto de falar que não é nada combinado, né? Assim, por mim, não tem script. Mas na agenda de Deus, já o script tá... Porque um episódio completa o outro. Sim. Então, coisas que foram faladas em episódios anteriores, os próximos vão testificando, né? Deus vai confirmando aquilo ali. E o que eu vi, eu sempre falo de colheita, de plantação, que a gente não adianta, a gente planta, a gente colhe. Não tem outra saída. E, de repente, ali, quando tu estava contando teu testemunho, ali, de repente, poderia ter sido a tua sentença de algo que tu ia colher muito ruim, Sim. Né, no teu futuro. Com certeza. Claro que a mão de Deus poderia te alcançar, poderia mudar a tua história, mas eu vejo que ali, né, tu fez uma escolha para colher coisas boas. Exatamente. Né? E diferente dos teus amigos da época que fizeram uma escolha, plantaram algo Sim. e vieram a colher futuramente, infelizmente, né? É isso aí. Mas o que eu vejo também sobre essa coisa da paternidade, a gente falou em outros episódios, que eu acho que o inimigo é algo que eu venho analisando, assim, que o inimigo, ele descobriu uma porta, porque ele é muito inteligente, né? Ele não faz nada sem estratégia. Ele descobriu uma porta de entrada para atacar a infância através da paternidade, que faz com que as pessoas sofram ou reflitam essas doenças emocionais, que às vezes viram físicas, espirituais, Sim. por toda a vida por causa da paternidade. Então eu vejo que, eu sempre converso assim com as pessoas antigamente, há anos atrás, uma mulher engravidava, o homem, ele virava pai, né? Ele assumia aquela família. Sim. Então, a criança, por mais que aquele relacionamento pudesse não ter um embasamento familiar, cristão, a família tinha uma mãe e tinha um pai, né? A criança tinha uma mãe e tinha um Sim. pai. Agora, quando uma menina engravida, o rapaz, ele escolhe se ele quer assumir ou não. Uhum. Então, de uns tempos para cá, a taxa de famílias desestruturadas,
com pais fora do lar, enfim, tem aumentado bastante. Sim. E eu vejo que o inimigo ele tem atacado muito a Justamente. família. E tu foi criado por avó, então. Por tia. Tia. Tia era a irmã mais velha, ela é a irmã mais velha da minha mãe. É interessante que isso que você falou, uma criança ela foi gerada para ser criada pelo pai e pela mãe. Então, a mãe ela pode ter sido uma guerreira, ter feito o papel de mãe e de pai, ter trabalhado, tentado educar, feito de tudo, mas ela é mãe, ela não é pai. Não tem como substituir. Né? Não substitui. O pai, a mesma coisa, ele pode ter sido um guerreiro, tentado fazer o papel da mãe, mas ele é pai, ele não é mãe. Cada um ele vem de encontro a uma parte da nossa formação. Então, quando você é criado com essa deficiência, você só vai colher na fase adulta. Alguns na adolescência também. Né? Então, na fase adulta, quando você precisa a ser um pai, ser uma mãe, e de algumas coisas, você vê que tem lacunas na formação do seu ser, das suas raízes, que são mal formadas porque não recebeu lá. Então, você não recebeu, você não consegue dar. Né? É difícil nós gerarmos o que nós não somos. E hoje os lares eles estão desestruturados. Né? O índice de mães solteiras aumentou muito. Hoje as mulheres elas querem um homem apenas para ser um genitor, né? Ter o sêmen dele, gerar um filho e deu, vou ver minha vida. Está cada vez mais acontecendo isso, a militância com relação a mulher viver sozinha. A gente viu recentemente aí os filmes que tem das pessoas que... Não, você não... Tem o filme da Barbie agora, por exemplo. Ken, ele não existe, né? Ele tá ali só... Então eu fico pensando, né? Poxa, cadê o papel do pai e da mãe na estrutura? Nós respeitamos as pessoas que decidem escolher e viver as suas vidas. Cada um tem... É dono da sua vida, lógico, e nós respeitamos isso. Tem um livre-arbítrio e isso a gente precisa respeitar a escolha de cada um, ok? Então, assim, mas quando que a gente precisa defender aquilo que nós acreditamos. Eu defendo os meus princípios. Então, quando que eu vou falar? Quando a sua opinião ataca o meu princípio. Então, eu preciso defender. Eu não vou atacar a sua opinião. Fique com a sua, eu fico com a minha. A partir do momento que a sua opinião ataca o meu princípio, eu vou me defender. Então, eu vou tentar fazer a minha parte, né? Então, eu como pastor de jovens, que cuido de muitos jovens e adolescentes, basicamente, que estão nessa fase de formação, de desconstrução de crenças limitantes do passado, de curas de raízes mal formadas e também as feridas emocionais, não é fácil. Não é fácil você lidar com pessoas que não tiveram pai ou tiveram pais muito difíceis, que machucaram muito seus filhos e hoje eles são adultos machucados. O que nós mais vemos hoje? Pessoas com doenças emocionais, pessoas frágeis emocionalmente, vulneráveis. Então, qualquer problema na vida é um motivo para depressão, para vou tirar minha vida, não quero desistir de tudo, né? Isso por quê? Não é porque do nada. As pessoas pensam assim, do nada ele ficou doente, do nada ele quer desistir. Não é do nada. Ele vem da formação, da construção dele, sabe? Eu tenho um filho de 13 anos, adolescente, e eu preciso saber falar não pro meu filho, eu preciso olhar nos olhos dele e falar que amo ele, eu preciso ser amigo, mas não aquele amigo que é o mesmo amigo do colégio, que ele passa do limite, que ele fala o que quer pra mim. Não, peraí, eu sou teu amigo, mas sou teu pai. Então tem um limite entre a amizade, o respeito e a paternidade. Então ele precisa encontrar isso em mim. Então hoje nós vemos os extremos. O pai que é duro demais, que é grosseiro, que trata só com estupidez, só com esporro, só com, sabe, grosseria, acha que isso, o autoritarismo é educar, não é. Então chega na adolescência, o filho está distante, não quer nem estar perto daquele pai. E o pai que é o bom demais, acaba a ser bobo, sabe? Aquele que deixa tudo, pode muito tudo. Permissivo. Muito permissivo. O filho pode falar o que quer para ele, sabe? Passa do limite do respeito. Aí não tem limite. Não tem limite. Então, o que eu acredito, sabe, Ariadne? Que a paternidade ela é fundamental na construção do ser humano. Ela é fundamental. Um ser humano que não teve essa paternidade na formação dele, que sabe que o nosso caráter é formado com 5 anos de idade. Então, ali são as raízes do nosso ser. Com 5 anos, uma criança ela tá criando estrutura para absorver. Então, ela está preparando o seu ser, é uma raiz de uma árvore. Nós somos comparados a uma árvore. Você planta uma árvore, a raizinha dela ali que está começando, indica como que vai ser aquela árvore, indica o que ela vai absorver no solo, indica tudo. Então, aonde aquela árvore está plantada, ela vai absorver, ela vai sugar. Vai ser a base dela. Vai ser a base dela. Então, com 5 anos, nós formamos o nosso ser, e aí a gente começa a criar raízes, e começamos a absorver de onde nós fomos criados, absorver tudo ao nosso redor. E aí, se nós não temos
uma formação, uma família estruturada, princípios, né, uma educação. Eu estava pregando sexta-feira passada, que antecedeu o Dia dos Pais, eu falei, pai é uma sigla, que significa P, proteção, A, amor, I, identidade. Proteção, amor e identidade. Esse é o papel do pai. Pai não é só o nome que você chama. Pai não é só o teu motorista particular. Não é o que paga as tuas contas. Não é o melhor amigo. Não. Pai é esse. É o protetor. Aquele que te ama incondicionalmente. Ama por dois. O pai é aquele que tem um coração batendo fora do corpo agora. Né? O meu brother Vitor que tá aqui comigo. Faz 2 meses que ele tem a filha dele, a Clarinha. Então ele fica botando 300 mil fotos no Stories. Eu já falei que vou bloquear ele. Porque a filha dele é muito linda. Agora A cara da mãe, graças a Deus, agora né? o Instagram da filha não é mais dele. Não, isso aí. O Instagram da filha não é mais dele. Bem nessa, gostei. E aí eu falei, vou te bloquear. Aí não basta ele e a esposa também, os dois. É uma tortura aquilo. E todos aí. Tem uma galera lá no Quem nosso... nunca, né? Quem nunca? Tem uma galera lá numa live lá que tá tendo filho agora, só crianças lindas. Então o pai, ele tá tendo agora um coração batendo fora do corpo. Então ele tem aquele carinho. Então o pai é isso, ele protege, ele traz a proteção. E aí onde nós encontramos isso na fase adulta, quando nós não tivemos na infância e na formação? Encontramos em Deus. A paternidade de Deus, a paternidade espiritual, ela supre todo e qualquer tipo de paternidade que nós não tivemos, ou até que tivemos, mas que não supriu tudo, porque o nosso pai ele não é perfeito. O pai terreno ele não é perfeito. Pastor, e onde que vem a construção da nossa paternidade? Primeiro, curando todo espírito de orfandade que existe dentro de você. Qual é o espírito de orfandade? É esse que não foi formado em mim um pai. Não recebi isso dele. Não recebi a proteção, não recebi o amor que eu queria. E não foi construída a minha identidade. E aí vem o papel de Deus. A Bíblia diz que Jesus, o Filho, veio nos apresentar o Pai, Deus. Então, quando nós recebemos o Filho, nós temos o Pai. Nós somos filhos de Deus como? Por adoção, através de Jesus, no qual clamamos Abba, Pai. Para o judeu, ele estava na formação, e como é que ele chamava o pai dele? Papá é Abba, é paizinho querido, paizinho amado. Então, olha só que incrível, o Deus que os judeus tinham medo, que as pessoas tinham medo, né, que diziam para Moisés, não, vai você, porque a gente tem medo de Deus. Agora é um Deus que está perto da gente, e a gente pode chamar ele de Abba, paizinho Amém. querido. Ou seja, o ser humano que não teve um pai presente, ele tem um pai celestial que quer estar presente, que através de Jesus quer caminhar com ele, sabe? Então, a minha falta de paternidade, sabe, Ariadne, na formação do meu ser, lá na minha adolescência, eu tive essa deficiência. Quando eu casei, eu tive essa deficiência. Porque eu tinha, no meu casamento, no início, eu tinha inseguranças, eu tinha medo. Eu pensei assim, meu Deus do céu, o que eu fiz? Eu descobri que os boletos também vencem. Né? Então isso me deu motivação para vencer na vida também, né? Boleto vence todo mês, toda... Eu comecei a ficar com medo, eu pensei assim, meu Deus, e agora? O que vai ser de mim? Como é que eu vou pagar as contas? Como é que eu vou sustentar uma família? Eu tinha muita insegurança, porque a proteção que eu não tive. Sim, é reflexo, né? As palavras de afirmação que precisam dizer pro filho. Não, você vai conseguir, filho. Você é Vai capaz. dar tudo certo. Não, você vai passar por momentos difíceis, porque não é fácil a vida. Não vou te dar isso porque você precisa aprender o valor das coisas. Então, tudo isso é para nossa construção, para nossa formação, sabe? Então, quando você não tem isso, vem os problemas, você fica, e agora? Vou morrer? Não vou conseguir? Isso vai me matar, sabe? Então, eu consegui isso em Deus. Eu precisei receber isso de Deus, e Deus foi quem, de verdade, trabalhou nessa construção em mim, o Pai Celestial, né? Então, a porta de entrada para a cura da orfandade, para a construção da paternidade, primeira coisa, depende do perdão ao pai terreno. Quando você perdoa o seu pai aqui na terra, independente do que ele fez por você ou não fez por você, porque existe muito outro... Hoje, existem órfãos de pais vivos, né? Pais ausentes emocionalmente, até mesmo fisicamente. Então, hoje, eles têm essa deficiência. Então, o perdão ao pai terreno traz para você... você recebe o Pai Celestial. Né? O pessoal que tem essa falta da paternidade, né, homens e mulheres, eu vejo que as mulheres, elas até conseguem entregar o coração mais fácil, assim, para Deus, para suprir essa falta de paternidade. Mas eu vejo que os homens, eles têm um pouquinho mais de resistência.
né? Para buscar em Deus aquilo que falta Sim. da criação deles. Tem uma explicação para isso? Sim. O homem, ele é mais... a mulher é mais emocional, né? A mulher é mais emoção. As mulheres são um pouco mais frágeis com relação a isso. Não frágil na vida, né? A mulher é muito Sim. forte. Uhum. Às vezes é mais forte que o homem, né? Mas, enfim, o homem ele é mais, às vezes, de segurar, sofrer calado. A mulher gosta de falar. Então, o fato dela falar, ela joga aquilo pra fora, né? O homem, ela externa aquilo. O homem não, ele guarda, ele fica quieto. Ele vai guardando, vai guardando, vai guardando. E é difícil de acessar. É difícil de acessar, ele é mais duro, ele é mais fechado. Enfim, eu acredito que a gente começa a ter deficiências quando você começa a abrir a porta para a cura, quando as suas deficiências começam a transparecer tanto que ao seu redor você começa a destruir as coisas. Tipo assim, você começa a perder família, começa a perder o seu senso de propósito, você começa a perder a sua identidade, né? Você não sabe quem é, aí começa a buscar essa ajuda, né? Eu preciso de ajuda, eu preciso que alguém me ajude a curar isso, sabe? Eu vejo que eu vejo isso muito nas parábolas de Jesus, né? Em Lucas, capítulo 14, ali a gente vê a parábola do filho pródigo, quando Jesus disse que aquele filho mais novo procurou seu pai e disse: pai, eu quero a minha parte da herança. Assim, o pai repartiu entre eles, ele foi para uma terra distante, lá desperdiçou tudo vivendo irresponsavelmente. Aí, depois de ter gasto tudo, foi trabalhar com um criador de porcos, desejava ele comer da comida que os porcos comiam, ninguém lhe dava nada, ele falou: não, quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Vou me levantar e vou voltar para meu pai. Vou falar para o pai: pequei contra os céus e contra ti, não sou nem digno de ser chamado teu filho. Então, olha só que incrível, algumas coisas que a falta de paternidade traz sobre nós. Primeiro, imaturidade. Uma pessoa que não teve um pai presente, a paternidade sobre a vida dela, ela é um adulto imaturo, né? Ele não é um grande homem, ele não é um pequeno homem, ele é um grande menino, né? Ele não sabe, não entende. E a imaturidade, a maior característica dela é a precipitação, a ansiedade. A pessoa toma decisões precipitadas, faz as coisas por impulso. Uma hora que é uma coisa, outra hora que é outra, né? Toma decisões da vida dela que implicam em todo o seu futuro e ela toma por impulso, por carência. O que nós mais vemos são as pessoas carentes tomando decisões baseadas nas suas carências. Isso é terrível, porque a carência faz você ver amor onde não existe. Exatamente. A carência faz você enxergar coisas que nunca existiram. Mas você está tão carente que você toma decisão baseada na sua carência. Então, a imaturidade ela é terrível, né? Porque idade vem para todos, maturidade para alguns. A idade é um número, maturidade é uma escolha. Verdade. Então, você decide ser maduro. Quanto mais decisões, quanto mais responsabilidades você tem na sua vida, mais maduro você se torna. Então, eu conheço pessoas maduras com 20, 18 anos. E eu conheço muitos imaturos com 40, 50 anos. Imaturos, sabe? Frágeis emocionalmente. Às vezes eu encontro pessoas, que é incrível, que de 20 anos atrás a pessoa está me reclamando da mesma coisa. Meu Deus. Aí eu penso assim, cara, você não passou dessa fase ainda. Ainda tá batendo não mudou de tecla. série, tá rodando todo ano na mesma série, mano. Porque, sabe, você tá com os mesmos problemas. É uma decisão. Se eu não tomar uma decisão, você olha pessoas com 15 anos e com 40 tendo as mesmas atitudes da adolescência. É Estão ali loucura no isso. deserto e não querem sair, não saem. É isso aí. Ando pra lá e pra cá. Pra lá e pra cá, tá andando em ciclo. Então, a maturidade é uma característica. A primeira característica do filho pródigo qual foi? Pai, eu quero a minha parte da herança e tô indo embora. Uhum. Ou seja, ele rompeu uma aliança, ele rompeu algo antes do tempo, porque a herança você só recebe depois que o seu pai parte e deixa para você. Sim. Ele pegou a herança com o pai vivo, ele rompeu algo, ele foi imaturo. E a imaturidade fez ele adquirir outra coisa, qual foi? Que falta de paternidade e responsabilidade. A pessoa é muito irresponsável, né? Sabe o que mais machuca às vezes as pessoas? É quando ele é criança, ele vê um cobrador indo na frente da casa dele cobrar uma conta. Então ele vai e fala pro pai: pai, tem um cara lá cobrando uma conta. Aí o pai diz assim: fala pra ele que eu não tô. Aí o filho vai lá e diz assim: olha, meu pai mandou dizer que ele não tá. Acontece muito disso. Faz o filho mentir. Faz o filho mentir. E o filho vai morrendo de vergonha. Mas o que o filho pensa? Quando eu crescer, eu não vou ser assim. O filho vê o pai batendo na mãe, vê a mãe depressiva, vê tantas coisas. Então ele pensa: quando eu crescer, eu não vou ser assim. Ele vê os pais tendo dificuldades ele quer ir no mercado, ele quer um iogurte melhor, quer um chandelle, não dá para comprar um chandelle, que é muito caro. Ele quer algumas coisas melhores, ele não tem. Então ele pensa: quando eu crescer, eu não vou ser assim.
O que acontece com ele? Ele cresce e ele se torna exatamente aquilo que ele nunca quis ser. Por quê? Porque não foi construído nele aquilo. Ele pensou em não ser, mas no ser dele, ele aprendeu a ser. Então ele cresce, ele começa a bater na esposa, brigar com os filhos, ele repete aquilo que ele aprendeu. Ele não tem dinheiro para nada, ele está falando para o cobrador que ele não está em casa, ele está tomando as mesmas atitudes que ele recebeu quando criança. Então ele diz assim, por que eu sou assim? Eu não quero ser assim. Porque eu sou... E ele é grosseiro com alguém, com o filho, com a esposa, com os amigos, e depois que ele é grosseiro, depois que ele, por impulso, ele tomou aquela atitude, ele pensa, por que eu fiz isso? Eu não queria ter feito isso. Ele vai descobrir, tá na raiz dele, na formação dele, na construção da paternidade. E como mudar isso, né? E vem a maior dificuldade. Então, o filho, ele estava lá, a Bíblia diz assim, e gastou seus bens vivendo irresponsavelmente. Gastou. Por irresponsabilidade, ele perdeu tudo, né? E o último é a insegurança. Porque ele falou assim, não sou digno nem de ser chamado teu filho. Então, a insegurança também é terrível, né? Pessoas inseguras, Verdade. com medo da vida, medo de arriscar, moram com os pais, com 30, 40 anos morando com os pais, que tem medo de arriscar, medo de fazer um curso, medo de tentar algo novo, medo de fazer um podcast, porque as pessoas vão julgar, sabe? A validação, precisa sempre da validação de alguém, da aceitação das pessoas, medo de gravar um vídeo, porque do outro lado as pessoas podem achar, criticar, falar mal dele. E daí, estou pouco me lixando que as pessoas pensam a meu respeito, eu estou preocupado com aquilo que eu penso a meu respeito, aquilo que Deus tem sobre mim. Você não quer ser criticado? Não quer receber críticas, não quer ser anulado, não quer ser cancelado? Eu te dou uma dica incrível para você nunca ser criticado na sua vida, nunca ser rejeitado, nada disso. Sabe o que você deve fazer? Não faz nada. Não fala nada. Não seja nada. E mesmo assim vão te criticar. Porque vão dizer, aquele ali não faz nada. É isso aí. Mas você vive no seu mundo, as pessoas não vão saber quem você verdade. E quem não te conhece não te julga. Fica ali na insignificância. Justamente, agora faz alguma coisa. Eu tenho um monte de hater na rede social, de vez em quando. Coisa boa. Coloco umas mensagens pra mim, eu nem dou Coisa bola. boa. Aí tem gente que fala assim, pastor, você não exclui os comentários lá? Não exclui, deixa lá. Tá ajudando no engajamento. Né? Curte, comenta, compartilha, fala mal. O algoritmo tá me ajudando. Tá entregando. Show de bola. bola. Tem um meme que fala assim, né? A gente vê que venceu na vida quando tem hater. É isso aí, tem que ter hater, né? Porque se tem os odiadores... Ó, eu gravei um vídeo falando de perdão. Eu falei assim, perdoar não significa caminhar junto com quem te feriu. Existem pessoas que você precisa trazer para perto, outras pessoas você precisa levar para longe. Aí beleza, coloquei esse vídeo. Muita gente gostando, é isso aí, eu concordo. Mas o que teve de gente que, como assim? Jesus nos ensinou a trazer todo mundo para perto. Que evangelho é esse que você está falando? Então lá no céu nós vamos caminhar longe das pessoas, né? Aí não adianta. Aí eu gravei um outro vídeo explicando. Então tá, vou gravar um outro vídeo explicando. Aí expliquei no outro vídeo, mesmo explicando, as pessoas criticaram. Então assim, não adianta. Eu pensei comigo, para que eu vou ficar me explicando? Eu não preciso me explicar. Eu não preciso defender aquilo que Deus colocou em mim. Eu não preciso defender o meu propósito. Jesus defende o meu propósito. Né? Amém. Preciso defender a minha fé. Defender Glória Jesus. Acho que é isso. Tu fala bastante em propósito, né? Eu queria saber como é que foi a tua descoberta do propósito. Em que momento tu teve essa clareza do teu propósito. E como é que tu te encaminhou para ele, assim? Se tu pudesse dar, assim, um conselho, né, para quem tá buscando o seu propósito, para quem quer encontrar o seu propósito, tem dúvida do seu propósito. Sim. Olha, é uma pergunta bem difícil, porque eu acho que o propósito é uma descoberta diária, sabe? Ele tem a ver com a sua identidade. Você precisa primeiro descobrir a sua identidade. E aí você começa a entender o seu propósito. A identidade revela a sua origem. O propósito revela o seu destino. Então, eu saber de onde eu vim tem tudo a ver com aquilo que eu vou e saber para onde eu vou. Então, quando eu começo a entender minha identidade, quem Deus me chamou para ser, eu começo a descobrir o meu propósito. E eu, pelo fato de ter sido criado, assim, como eu te falei, né, meio um pouco sem família e não sabendo de verdade quem eu era, quando eu comecei a ter um relacionamento com Deus, o meu propósito começou a aflorar dentro de mim, né? Então, eu vi que Deus me colocou dons e talentos que tinham a ver com o meu propósito. Quando eu comecei a ver pastores pregando a palavra, falando sobre Deus, ganhando vidas para Jesus, e aquilo queimava dentro de mim, e eu pensei, cara, acho que eu
enfim, é uma junção de coisas, sabe? Não é só uma coisa apenas. Eu acho que existe um conjunto de coisas que Deus faz para que você chegue cada vez mais perto do seu propósito. Deus coloca pessoas que te ajudam a chegar perto dele, que te dão um direcionamento. Deus te faz passar por situações que fazem você aprender e se tornar maduro. Deus te dá dons e talentos que apontam para o teu propósito. E essa junção de todas essas coisas, esse pacote que Deus coloca, ele vai com o tempo desenvolvendo em você. E você vai descobrindo o seu propósito. Um brother me perguntou, quando que você entendeu que você foi chamado para ser um pastor, por exemplo? Quando os bastidores foram mais fortes que os palcos. Quando o desejo de ser pastor não foi no palco, foi no bastidor. Porque as pessoas olham um pastor pregando num palco, acham que pastor é aquilo. Não tem nada a ver com aquilo. Aquilo é 1% dos 99% que a gente vive. Então, quando eu entendi os 99% e estava disposto a pagar o preço por isso, eu entendi que eu fui chamado para ser pastor. Quando os bastidores foram mais, queimaram mais no meu coração, quando a vida com Deus, relacionamento com Deus, quando cuidar das pessoas, ganhar vidas para Jesus foi mais forte que isso, pregar num palco era apenas a consequência daquilo que a gente vive, né? Então, existe muitas coisas que apontam para o nosso propósito. Eu vejo muito isso quando eu encontro com a palavra de Deus, eu encontro a história de Davi. Eu vejo em Davi alguém que de verdade me inspira por tudo que ele viveu, né? Porque ele era um pastor de ovelhas e músico. Ele tocava harpa lá para as ovelhas, para ninguém. Aí um dia, o rei Saul, o rei da época, precisou de um músico. Quem chamaram? O menino que era pastor de ovelhas, que era músico, tocava muito bem harpa. Então, o dom dele levou ele até o lugar certo. Mas o que fez ele permanecer lá foi o propósito. Então, quando Davi chegou lá, Davi já havia sido ungido rei. Mas ele chegou no lugar de propósito, ele apenas começou a viver aquilo que Deus chamou ele para fazer. Mas o que levou ele lá foi o dom. Então, esse pacote de coisas que Deus coloca em você, que te ajuda a cumprir o seu propósito, está o seu dom pessoal, né? Que tem um pouco a ver, né? Por exemplo, existem pessoas que são músicos hoje, que cantam, né? Adoradores. E aí você pergunta, como você entendeu que o seu propósito é ser um cantor? Ah, porque simplesmente porque eu queria cantar e eu cantava muito bem no chuveiro, aí eu comecei a cantar. Aí o cara começa a cantar, pelo amor de Deus. Ele é desafinado, não tem nada a ver com música. Eu, por exemplo, uma vez eu pensei, vou cantar também. Eu achava maravilhoso cantar. E é bonito. Mas não é o meu. Aí eu fiz aula de técnica vocal e elas começaram a separar os tons de voz, né? Tenor, soprano, contralto e o grave. E eu descobri que eu era grave. Aí ela perguntou assim, eu perguntei grave e motor, não, tua situação é grave. Vai fazer outra coisa, não canta, né? E aí eu descobri que realmente, não, eu não fui chamado para... Minha esposa canta. Que legal. Ela canta maravilhosamente bem, é uma adoradora. Amém. Pastora Lia Matei. Depois a galera segue aí. Quero conhecer. Isso. E ela canta, ela é uma adoradora, tem uma voz linda. Então Deus une propósitos, né? Amém. Mas não é o meu dom. Então não adianta eu querer algo que não tem a ver com o meu dom. Senão Deus não colocou essa ferramenta dentro de mim que ativasse o meu propósito. Opa, não é o que Deus tem para mim. Eu poderia fazer técnica, eu poderia treinar e ficar até bom naquilo. Mas não é de verdade o que Deus tinha. Eu seria um cara que, seria bom em algo, mas mediano. Agora, se você quer ser o melhor naquilo que você faz, você quer viver de verdade seu propósito, entenda o seu dom. Pega o seu dom e receba o Espírito Santo e bote ele em conexão com o Espírito Santo. Aí você vai descobrir o que é viver o seu propósito. É uma bomba que explode dentro de você. Então, nós temos 3 tipos de dons. Dom pessoal, dom espiritual e dom ministerial. O dom pessoal tem a ver com as suas aptidões, inteligências cognitivas e tantas outras coisas. O dom espiritual, a gente recebe do Espírito Santo. Vários tipos de dons. E o dom ministerial seria o cumprimento deles. É viver o chamado e o propósito do ministério. Que são 5. Pastor, apóstolo, profeta, evangelista e mestre. Então, o que isso tem a ver? O teu dom pessoal, juntamente com o teu dom espiritual, fazem você viver o seu dom ministerial. Então, é um pacote de coisas que acompanham, né? Então, falar sobre propósito é muito, muito incrível. Quando as pessoas me perguntam assim, pastor, por que você fala muito sobre propósito? Porque alguém que achou que não tinha propósito, descobriu na sua ferida curada um poder de cura para outras pessoas.
Então, quando você acha que não tem propósito e Deus mostra em você que existe propósito em você, e através daquilo que você achava que não tinha, é algo que Deus te chamou para ser, você acaba exalando isso na vida de tantas Amém. pessoas. Que aquilo que tu passou não foi à toa. É isso aí. E o empreendedorismo, quando é que te alcançou? Eu acho que desde sempre também. Desde sempre, desde muito novo. Tem a ver com o dom também, né? Uhum. Eu trabalhei em vários lugares e nunca me identificava com nenhum. Com vendas, com um monte de outras coisas. Eu pensei, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida? Eu já trabalhei até de vendendo um consórcio. O cara que vende consórcio, eu acho que ele vende tudo, até avião pegando fogo. É difícil vender um papel pra uma pessoa que um dia ela vai receber aquele dinheiro, vai Uhum. saber quando. E é uma coisa muito boa, consórcio, Sim, é né? um Mas investimento, é né? difícil. Não é palpável, Não né? é palpável, é difícil. Enfim, já tentei vender tantas coisas. Mas eu não me sentia, sabe, quando você trabalha, eu não queria trabalhar. Eu queria desenvolver aquilo que era o meu dom. E não por trabalho, por obrigação. Aqui a gente tem uma maquiadora, tem uma fotógrafa, eu tenho certeza que elas amam o que elas fazem. Tanto que vieram para Floripa para viver através do dom. Isso é viver o seu propósito, é o talento, é desenvolver aquilo que está dentro delas. Você ama fazer isso, não é uma obrigação. Sim. É prazeroso. E aí, quando eu comecei a entender o meu dom, eu sempre fui muito criativo com coisas, eu comecei a entender que também eu fui chamado para trabalhar para mim e fazer aquilo da minha forma. E eu comecei a viver desde muito novo na igreja. Eu era design gráfico, e eu comecei a desenvolver o talento nas artes também. Aí, em seguida, eu montei minha agência de publicidade, minha agência de design, Que legal. muito cedo. Então a gente tem um ramo parecido. Parecido no marketing, né? E Uhum. daí, depois, eu fiquei alguns anos trabalhando com isso. E aí, misturava o ministério, já era pastor e trabalhava com isso. Aí, isso em Tubarão, que é aqui próximo, né? De Florianópolis. Aí, quando eu vim para Floripa, eu vim para ser pastor. Então, eu fiquei só integral como pastor. Só que o empreendedorismo sempre ficou queimando dentro de mim. Então, como eu tinha algumas manhãs livre, não bem livre, mas a gente tem um pouquinho de tempo. Então, na verdade, você não tem tempo. Ainda você arruma coisa para fazer mesmo, achando Quanto mais que... coisa você tem, mais coisa você quer fazer. É isso aí. E aí a gente montou mais um negócio, nós temos uma outra empresa, que é uma associação de benefícios, já há 3 anos, a Defende. E Deus tem abençoado muito, temos um escritório aqui no oeste do estado. E então o empreendedorismo também sempre... Eu acho que Deus te deu inteligência e dons e tantas coisas para você desenvolver. Tem tantas pessoas crescendo que não tem Deus, estão desenvolvendo isso. Por que a gente se coloca dentro de uma caixa e diz assim, acho que eu não consigo, acho que eu não tenho tempo? Não, eu vou fazer. Vou usar minha inteligência, eu não posso ficar full time nisso. Sim. Mas eu vou criar e vou desenvolver pessoas para fazer junto comigo. Então, se eu tenho liderança, se eu tenho criatividade e se eu tenho empreendedorismo, eu vou juntar essas 3 coisas e vou montar uma equipe. Então, hoje tem isso. Eu tenho uma equipe que trabalha comigo, vou algumas manhãs lá, mas 80% do meu tempo é para o ministério, né? Mas algum pouquinho eu divido no Amém. empreendedorismo. Essa questão do empreendedorismo no meio cristão, ele tem certos paradigmas. Eu acho que a questão do merecimento, as pessoas, elas estão no caminho do Senhor, mas elas têm medo, talvez seja medo a palavra, de merecer algo a mais ou de buscar algo a mais, né? Tem as passagens ali sobre rico, passar na fechadura, então Deus ama as pessoas humildes, os pobres, e eu não sei se as pessoas elas acabam criando um bloqueio naquilo ali de que elas são filhas e filhos, né, do dono de tudo, de todo o ouro, toda a prata, que elas podem almejar algo a mais e ter algo a mais e buscar um conforto e uma qualidade de vida e crescer na vida aqui também na Terra, né, não só pensar no reino do céu, né, poder ter uma qualidade de vida aqui. Isso aí tu acredita que é uma crença? É uma crença. Eu acho que as pessoas... o que acontece? No início do evangelho, no início da igreja, quando, por volta de, se eu não me engano, no ano 500, depois de Cristo, por aí, quando o Império Roma começou a dominar e o imperador da época adotou o cristianismo como a principal religião, a gente estuda na história e vê que o clero, que os padres, eles enriqueceram muito. Vendiam indulgências, vendiam terreno no céu. Era uma loucura.
Então, quando houve a reforma protestante ali, com Martim Lutero e tudo mais, isso foi um pouco abolido, essa ideia, e a igreja foi crescendo em paralelo com isso. Só que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu acho que você ser um ganancioso, você ser alguém que explora as pessoas para ter dinheiro, isso é errado. Agora, você usar do seu dom e talento para crescer e enriquecer, isso é certo. E a igreja, durante muito tempo, juntou as coisas e achava que enriquecer era porque você estava explorando as pessoas e é errado. Não, não, para. Vamos separar as coisas. Então, eu vejo que a Bíblia diz assim, muitas pessoas falam, ter dinheiro é a raiz de todos os males, está escrito na Bíblia. Não, deu o versículo certo. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O que a Bíblia diz? O dinheiro ele tem que estar abaixo dos meus pés. Ele não pode estar acima da minha cabeça. Se o dinheiro estiver acima da minha cabeça, eu tenho amor ao dinheiro e aí começa toda a destruição da minha vida. Então, ter dinheiro não é errado. Agora, o problema é quando o dinheiro, você usa ele como uma ferramenta para se autodestruir. Tem pessoas que falam assim, fulano ganhou dinheiro e se tornou um ganancioso, se tornou alguém ruim. Não, ele sempre foi. O dinheiro só potencializou aquilo que ele já era há muito tempo. Só que mostrou quem ele era. Antes ele não tinha oportunidade de mostrar. Uhum. Então a pessoa sempre foi. Então por isso que às vezes Deus não permite alguns alcance dinheiro, porque sabe, se aquela pessoa tiver dinheiro, ele vai ficar longe de Deus. Mas eu falei para um amigo assim, cara, deixa eu te falar uma coisa. Cara, tu sem dinheiro vai pro céu, tu com dinheiro vai pro inferno. É meio forte falar isso, mas eu falei para ele que ele recebia dinheiro, o cara sumia, se perdia, mudava. E tem pessoas que não. Então, eu acho que é uma crença, sabe, que a gente tem, que a igreja durante um tempo teve isso também. As pessoas achavam que para ser cristão você tem que ser humilde, você não pode ter as coisas. Isso é muito errado. O problema é quando você adquire essas coisas de forma errada. Aí sim, né? Por exemplo, um pastor ele não pode ter dinheiro, não pode ter coisas boas porque ele está roubando dinheiro dos fiéis. Não, negativo. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, sabe? Então, eu acho que você precisa saber usar sua inteligência, usar sua criatividade, usar o seu tempo, saber administrar, sabe? E aí você vai crescer, você vai prosperar. E com o seu crescimento, sua prosperidade, você tem que ter uma definição para aquilo. Não estou trabalhando para ficar rico, para ficar ostentado. Não, estou trabalhando para ter uma vida melhor, para poder dar algo melhor para minha família, porque eu tenho esse espírito de empreendedorismo, porque eu posso ajudar muitas pessoas com isso, abençoar famílias. Hoje, quando eu vejo, eu penso assim, pô, por que eu fui me meter, abrir uma empresa e ficar só pastor? Eu não precisava. Mas hoje, com a empresa que nós temos 20 pessoas direta e indiretamente, famílias sendo sustentadas. Olha só, que bênção isso. Ajudamos muitas outras pessoas. Então, cara, que mal que tem isso? Isso é bom. Eu estou ajudando, estou abençoando. Quando aumenta a fazenda, a Bíblia diz, aumenta aqueles que comem dela. Então, a gente sabe que as pessoas são abençoadas, você pode dar oportunidades. Então, é muito importante a gente ter esse entendimento, sabe? Não deixar com que o dinheiro nos domine. Nós saber dominá-lo. Perfeito. E deixa eu te fazer uma pergunta, por curiosidade. Tua esposa é tua sócia? Não. Não? Não. Quando tu fala assim, nós temos a empresa, eu achei que era... sócio. Tá. Achei que era tu e ela. Não. Eu já ia te perguntar como é que faz para administrar ministério junto, empresa junto, em casa. Isso aí é incrível. Só Deus também, né? A minha resposta para tudo é Deus, tá? Então parece meio chato falar isso, meio repetitivo, mas não tem outra explicação. Sim. Não vou botar o eu na frente, senão eu já perco tudo. O André, ele tem medo, o André é desorganizado, o André, ele é cheio de defeitos. Agora, quando tem o Espírito Santo na frente, aí eu só vou fazendo aquilo que ele direciona. Hoje eu tenho um sócio na empresa que é pastor também. Ele é empreendedor já há 40 anos. Tem uma empresa há 40 anos, é um baita de um administrador e um homem de Deus. Então, foi um casamento perfeito ali também, que sociedade não deixa de ser um casamento, né? Uhum. Deu muito certo, está dando muito certo. Ele tem me ajudado, me ensinado muito. E a minha esposa é a minha companheira, que está junto comigo. E sócia de ministério. Sócia de empreendedorismo vida, de reino. É isso aí. A gente caminha junto e nos completamos, né? Com relação a vida com Deus, casamento, ministério. Foi sempre a minha maior incentivadora, motivadora para as coisas de Deus. Eu sempre falei para ela assim, quando as outras coisas externas estiverem atrapalhando a minha vida com Deus, a minha família e o meu ministério, eu largo essas coisas. Uhum. Por exemplo, quando eu comecei uma empresa, se a minha empresa estiver roubando o meu tempo a ponto de eu deixar as coisas de lado, eu paro isso e o meu foco está aqui.
Agora, as coisas na minha vida precisam crescer em plenitude. O que é plenitude? Você olhar para o seu lado, tá a sua família, tá a sua vida, a sua saúde, tá a sua família, tá sua empresa, tá o seu ministério, tá tudo caminhando junto, certinho? Equilibrado, isso é plenitude. Então tá certo. Agora, quando tá desequilibrado, nenhum sucesso profissional, financeiro, compensa um fracasso familiar. Nenhum. Então não adianta você estar muito bem lá fora e dentro de casa sua família tá uma bagunça. Isso se dá ao ministério também. Não adianta eu ser o pastor dentro da igreja, ser um ótimo pregador, falar muito bem, saber a Bíblia inteira e dentro de casa não pratico nada daquilo que eu sei. Não sou exemplo do meu filho não quer saber de Deus porque ele não vê exemplo em mim e nem minha esposa. Então se a minha vida é assim, tá errado. Começa dentro da minha casa. Meu filho e minha esposa querendo amar Jesus junto comigo, entender que eles querem servir a Deus porque vê o homem de Deus em mim, vê a família estruturada, aí eu posso ser lá, entendeu? É um reflexo daquilo que eu sou de verdade. Eu sempre prego pra galera, pros jovens, pra galera. Existe um equilíbrio de princípios que a gente precisa viver na nossa vida. E são 5 princípios. Deus, eu, família, vida profissional, enfim, financeira, profissional, trabalho e ministério. 5. Então, por quê? Deus acima de tudo. Depois minha saúde física, minha saúde emocional, porque se eu não estou bem comigo, eu não consigo ajudar as pessoas, né? Você vai andar de avião, o que a aeromoça fala? Senhores passageiros, em caso de despressurização, cairão sobre vocês máscaras de oxigênio. Primeiro coloquem você. Coloque você primeiro, tá? Não queira ajudar as pessoas se você não estiver bem. Aí você depois ajuda os outros. Isso é pra vida. Ei, esteja bem, tá respirando bem, tua sanidade tá legal, tá cuidando da tua saúde, tá cuidando de você mesmo. Ajuda as pessoas ao teu redor. Né? Não te anula para ajudar todo mundo e ficar destruindo, se autodestruindo. Depois vem a sua família. E quando eu falo de família, é família, esposa, filhos, ou se você é solteiro, pai e mãe. No momento que você é casado, os demais são familiares, parentes. Né? Família tá ali, aquela que eu tô construindo. Família, depois profissão, trabalho, depois ministério e igreja. Por que nessa ordem? Porque se eu não estou bem com Deus, não estou bem comigo. Se eu não estou bem comigo, não estou bem com a minha família. Se eu não estou bem com a minha família, não consigo estar bem no meu trabalho, na minha profissão. E, consequentemente, não consigo estar bem na igreja, no meu ministério. Uma coisa completa a outra. Verdade. Então, quando você equilibra a sua vida e coloca cada coisa no seu lugar, tudo se encaixa, tudo caminha na bênção de Deus. Amém. Glória a Deus. Estamos aí nos encaminhando para o final. E eu queria que tu falasse um pouquinho do teu ministério, onde convidar o pessoal. Sim. Né? Eu vi ali que tu fala bastante de jovens. O teu propósito é com jovens ou não? Sim. É para o público em geral? Como é que funciona lá? É para jovem, só para jovem. Eu sou jovem. Então, não, é só para jovem. Quem não é jovem vai falar assim, pô, pastor, eu fiquei ofendido agora, porque eu já tenho certa idade. Não, peraí. Não falei idade, eu falei jovem. Porque juventude não é uma fase da vida, é um estado de espírito. Muito bem. Ok? Então tá, então eu falei certo. Ó, deixa eu falar uma coisa para você, Ariadne. Morra jovem. Amém. O maior tempo possível. Glória a Deus. Com mais idade possível. Mas morra sempre jovem. Juventude daqui, ó. Eu não quero envelhecer. Eu falo pra galera, eu vou ter 50, 60 anos, vou ter o mesmo estilo. Continuar jovem. Vou gostar de tênis, não vou me vestir igual que eles vão. Com calça social, aqueles bonezinhos de... Né? Cara, pelo amor de Deus. Nunca, jamais. Então, eu vejo que a gente precisa ser jovem. Então, meu público, eu trabalho com público jovem. Eu sou pastor hoje no Alive Floripa. A Alive é o Ministério de Jovens da Igreja Mais de Cristo. Então, a nossa igreja ela é uma igreja fundada aqui em Florianópolis. O meu pastor, presidente, é o pastor Júnior Batista, pastora Vitória Batista. Então, a galera que quiser acompanhar e seguir lá, é só seguir o @Mais de Cristo Oficial. É a igreja básica, que nos dá suporte para o nosso trabalho. E eu sou pastor do Ministério de Jovens da igreja. Nós temos um culto todas as sextas-feiras, às 22 horas. Então, a galera da Grande Florianópolis, quiser, ou de todos os lugares, quiserem participar conosco, toda sexta, 22 horas. É muito top, é um culto maravilhoso, a galera que veio comigo que faz parte, né, do nosso culto. Uns são líderes de pequenos grupos, de GC, que são os grupos de comunhão, o Vitor é líder de adoração, de louvor lá. E aí eu tenho um ministério que eu sempre tive na rede social, onde eu prego, coloco minhas mensagens, mas ele é fruto do meu ministério hoje na igreja. Então, não tem um ministério paralelo. Meu ministério tem a ver com a igreja hoje, local. Eu já tive antes um ministério chamado Jovem com Propósito. Né? Começou em 2012,
e eu fazia conferências para jovens. Fiz em Tubarão, em Criciúma, a gente reunia 1.500, 2.000 jovens lá. Nossa. Pregava eu e minha esposa em vários lugares, mas em 2017 viemos para Florianópolis, assumimos o Alive Floripa, aí nós deixamos o jovem com propósito um pouquinho de lado. Hoje é o Alive Floripa, a gente trabalha e através deste projeto surgem muitos outros. A galera que quiser seguir nós lá, nos seguir nas redes sociais, @Alive Floripa, Alive, né? Uhum. @André Matei, é o meu, @Lia Matei, minha esposa. Então tem no Instagram, no TikTok, no YouTube. Estamos em todas as redes sociais. Onde tem jovem, onde tem gente. Tem nós lá pregando a palavra de Deus, falando de Jesus. E é uma bênção. Em todos os lugares a gente está lá. Eu, como social media, amo as redes sociais de vocês, né? Que bom. Super bem alimentada, humanizada. É isso aí. Muito bacana. Todos os dias a gente está postando conteúdo. É um compromisso, de Deus, né? É um compromisso. Todo dia tem gente recebendo a palavra, tem gente sendo alimentada. Você precisa ter uma entrega, né? Sim. Diária. Não é fácil, porque eu que faço, eu que edito, os meus vídeos. Designer, né? Isso aí. Então, eu cobro o escanteio e saio correndo para tentar aparecer. Só não me filme porque é impossível. É humanamente possível. Você se filmar. Mas sabe que muito legal, eu acompanho vocês na rede social, o trabalho de vocês é incrível, impecável. E é para Deus, né? Para Deus. Ali a gente tem um crescimento, mas é um trabalho para Deus. Eu tenho um grupo que Deus colocou no meu coração também, que é Semente Diária. Tá começando, é um grupo no WhatsApp que ele me pediu para colocar todos os dias uma semente ali, né? Uma palavra de Deus. Então é um grupo que é livre para entrar, mas todos os dias ali eu tô colocando a sementinha, né? Uhum. Também tem um grupo de mulheres, é um encontro de mulheres toda segunda. Então, às vezes as pessoas, elas não têm aquela coragem, talvez seja, de dar o primeiro passo de buscar, de entrar numa igreja, né? E eu vejo que ali que Deus colocou esse propósito no meu coração, porque é uma porta de entrada para as mulheres entregarem a vida para Deus, né? Então ele pediu esse encontro, eu faço com uma pastora toda segunda, né? Faça chuva ou faça sol, eu vou na casa dela, a gente abre o Zoom e a gente manda o link no grupo Semente Diária para essas mulheres poderem participar. Legal. E vidas já foram alcançadas, pessoas já se converteram, então é uma bênção. Por isso que todos os dias eu tô trabalhando ali nas minhas redes sociais, mas é pra Deus, né? Não é pra mim. É isso aí. E eu quero mostrar pra ti. Gosta de ler? Gosto. Saindo do forno quentinho. Isso aqui é outro propósito de Deus. Olha que legal. Eu recebi uma profecia em março, que a minha vida ia mudar em 7 meses. Olha, que eu ia escrever livro, que muitos projetos do meu coração, sonhos do meu coração iam ser realizados. E esse livro eu não fui em busca dele, ele me alcançou, né? Então, são 30 mulheres que estão aqui, é um capítulo para cada mulher. Cada uma escreveu um capítulo, o meu é o capítulo 5, Nascidas para Vencer, escolhidas e posicionadas para governar e brilhar. Claro que, né, a gente direciona a comunicação para a mulher, mas está aberto para todo mundo ler. São histórias de vida, são conselhos, são... Deus usou cada uma delas para trazer uma mensagem, né? E eu quero te agradecer, te presenteando com esse livro, né? Agora, quando terminar, vou fazer uma dedicatória, né? Ainda não... sabe que pessoas famosas dão autógrafo. Pessoas relevantes fazem dedicatórias. Então, não estou muito acostumada, mas vou fazer uma dedicatória. Amém. Porque a relevância é muito mais importante que a popularidade. Verdade. Então, a gente sempre precisa aprender uma coisa. Eu não quero ser famoso, eu quero ser relevante. Glória a Deus. Né? Eu não quero popularidade, eu quero relevância, quero alcançar a vida das pessoas. Jesus nunca disse para nós termos muitos seguidores, apenas para nós segui-lo. A consequência disso, nós atrairíamos seguidores para ele. Então, você falou um pouquinho sobre aquilo que você faz todos os dias, aquele pequeno grupo que está na sua frente. Né? Hoje, eu consigo alcançar muitas pessoas nas redes sociais, glória a Deus por isso. Né, eu estava vendo esses dias no TikTok, foram num mês 30 e poucos milhões de visualizações só numa rede social. Imagina. Então tem um alcance grande. Glória a Deus por isso, que bom. Mas o propósito sempre foi ali, na minha frente. As pessoas que estão ali comigo. Aqueles 600, 700, 800 jovens que vão lá no nosso culto numa sexta-feira à noite. Se tiver ali 700, 800 pessoas, eu estou pregando para aquele público. Sabia que uma árvore, ela dá fruto somente onde ela está plantada. Então, você quer dar fruto? Esteja plantado. Só isso. Onde você está plantado. Então, a árvore ela dá fruto onde ela está plantada.
Porém, a semente dela vai para muitos lugares. Amém. Então, eu dou fruto ali, só que a semente ela vai. Glória a E Deus. alcança milhares de pessoas lá fora. Mas o meu propósito é o fruto onde eu estou. Eu alcanço aquelas vidas ali, eu quero ser relevante para eles. E é isso vai trazer vidas para Jesus, isso vai trazer cumprimento de propósito. Quero te Glória a Deus. agradecer pela oportunidade também de estar aqui, muito feliz, né? Foi um prazer compartilhar Prazer foi um pouquinho. meu. Né? A gente sabe que não tem a ver conosco, tem a ver com aquilo que Deus faz através de nós. Exatamente. Vou acompanhar também, quero ler, vou levar para minha esposa. Isso. Ela ama esses livros de mulheres. Amém. E que Deus te abençoe grandemente, que esse podcast possa alcançar muitas Amém. vidas. Glória a Deus. Continuar usando você, conta Glória a conosco Deus. sempre que vier a Florianópolis, né? Nos visite também, Quero ir lá visitar com vocês. certeza. Só que eu tenho 2 pequenininhas. Dá pra levar criança Dá, ou não? dá pra levar. Eu Temos a Live tem? Kids, tem. A igreja tem um ministério Sim. Kids, né? Os nossos cultos são nas quartas. Hoje, por exemplo, a gravação nas quartas e no domingo, culto de toda a igreja. Uhum. E sexta-feira é uma live. Amém. Às 20 horas para adolescentes, os teens, que é de 12 a 18. E o Alive, que é acima de 18. Aí tem gente que pensa assim, mas não é muita gurizada nova, pastor. Né? Não sou tão jovem assim. Cara, você vai lá, você vai ver 30 e poucos, 40 e poucos. Pais de jovens que vão juntos, que amam e ficam lá, pastor, mas eu posso participar, né? Pode ficar aí, mano, tá aqui. Você tem uma mentalidade jovem, fica conosco, que é Glória a maravilhoso. Deus. Queres deixar uma mensagem final? Um conselho, uma dica de sabedoria, uma passagem bíblica para a gente encerrar a nossa gravação? Olha, se eu fosse deixar uma mensagem final aqui, para as pessoas que nos acompanham, nós estamos falando muito sobre propósito, né? Estamos falando sobre você viver o seu propósito, estamos falando sobre cuidar da sua vida, sobre entender de onde Deus te chamou, o porquê você está nessa terra, entender que você não está aqui por acaso. Você não está respirando por acaso. Quando você faz isso aqui, respira, você não ouve, mas você está falando propósito. Propósito. Então, enquanto houver respiração, existe um propósito. Existe algo para você cumprir nessa terra. Nunca esqueça disso. Nunca desista disso. Nunca desista da sua vida, porque você está passando por um momento difícil. Nunca desista das pessoas que estão ao seu redor, porque eles te decepcionaram, porque eles não são perfeitos. Eles nunca vão ser perfeitos com você. Nunca desista daquilo que Deus te chamou para ser e para fazer, porque, de verdade, os momentos difíceis, as tempestades, elas estão te levando para outro nível, para outro tempo. Pedro estava no barco e ele viu Jesus caminhando sobre as águas. Naquele momento ele pensou, Jesus, se és tu mesmo, não é nenhum outro surfista, é o Senhor, e deixa ir ao teu encontro sobre as águas. A Bíblia diz que Jesus falou, vem Pedro. Pedro saiu do barco e começou a caminhar sobre as águas. As pessoas perguntam, pastor, Pedro caminhou na água? Não, Pedro não caminhou na água. Você já viu alguém caminhando na água? Não existe isso. As leis da física vão dizer que é impossível. Vai lá, você vai afundar. Pedro caminhou sobre a palavra de Jesus. Se não fosse a palavra de Jesus naquele momento, ele ia afundar. Mas ele caminhou sobre a palavra de Jesus. Enquanto ele olhava para Jesus, ele caminhava sobre a palavra. Quando ele olhou para o vento contrário, para as ondas, ele ficou com medo e começou a afundar. E naquele momento ele tirou os olhos de Jesus, deixou de caminhar sobre a palavra e começou a viver o natural da vida dele. Quando nós deixarmos de olhar para Jesus e começar a olhar para as circunstâncias ao nosso redor, de verdade, nós vamos afundar. Mas enquanto estivermos olhando para Jesus e caminhando sobre a palavra dele, nós vamos caminhar sobre o natural. Como assim sobre o natural? O natural diz que está todo mundo perdendo aí fora. O natural diz que as pessoas estão se separando, casamentos estão se perdendo. O natural diz que as enfermidades, as doenças psicossomáticas, emocionais estão cada vez mais aumentando. O natural diz que as famílias estão se perdendo, que nós não vamos ter mais figura de pai e de mãe. O natural diz tantas coisas ruins, o mundo natural. Mas nós não estamos sobre esse natural, nós estamos sobre o natural. Isso é sobrenatural. Amém. Nós estamos caminhando sobre a palavra de Jesus. Quando nós caminhamos sobre a palavra de Jesus, nós começamos a viver sobre essas coisas, acima dessas coisas, sabe? E eu acho que essa é a palavra que eu quero deixar para as pessoas, continuar olhando para Jesus. Se você não está olhando, comece a olhar para Ele, comece a viver com Ele.
que com certeza você vai viver o seu propósito. Amém. Glória Amém? a Deus. Mais uma vez, muito obrigada pelo teu tempo, né? Porque a gente sabe que hoje em dia o tempo, ele é um bem superestimado, precioso. Muito obrigada. Um prazer enorme te conhecer pessoalmente. Prazer foi meu. Né? Tu fala muito bem, prega, traz a palavra muito bem. Amém. Poderia ficar aqui, ó, falando horas Mas contigo. a galera que tá cansada, eu já vi eles bocejando, pedindo café, pedindo, né, vontade de comer, tô brincando. Eu tô no lugar certo porque eu amo ouvir histórias, né? Amém. Eu trabalhei muito tempo em uma recepção e eu era apaixonada por ser recepcionista, porque ali eu recebia pessoas e as pessoas ficavam o meu chefe dizia, né? Nunca vi uma recepção tão cheia. Porque eu acolhia aquelas pessoas e eu gostava de ouvir as histórias delas. E as pessoas hoje em dia elas estão muito carentes, né? E elas precisam ser ouvidas. É verdade. E é uma coisa que eu gosto muito, é ouvir histórias. Parece que aquilo ali entra na minha alma e eu levo pra mim, assim, aquela experiência da pessoa. Então, Amém. muito obrigada por compartilhar conosco a tua experiência, a tua vida, a tua história, se abrir aqui pra gente, né? Honro a tua vida. Amém. É um prazer enorme te receber. Manda um beijo pra tua esposa, Sim. né? Que Deus abençoe muito a tua família, o teu ministério, o teu empreendimento, teus filhos. Amém. Obrigado. Muito obrigada pra quem assistiu até aqui. E compartilhem, enviem essa gravação, se está assistindo no YouTube, se está escutando no Spotify, compartilha com quem você acha que vai receber essa mensagem, que precisa dessa mensagem, né, que precisa ouvir algo que foi dito aqui. Um beijo no coração de todos, que Deus abençoe e até o próximo episódio.